Agora, vamos falar dessa linguagem maravilhosa, né, que muita gente eu sei que conhece, que ela é bastante famosa, que é o Python. O Lego, né, como a gente estava falando, quando você compra o Lego, que você tem um Lego, você programa ele numa língua que a gente chama de bloco, que ele chama de bloco. É uma linguagem muito simples, tanto é que é uma linguagem educacional, ela é linda, só que aqui, né, a gente é meio hardcore, né, a gente só quer dificultar as coisas. Então, quando a gente mexe com robô, geralmente com Lego, a gente coloca em Python, a gente mexe em Python. Inclusive, aquele robô que eu falei para vocês primeiro, que é o nosso, ele foi feito em Python. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar mais no Lego, tem muito mais coisas, né? Além disso, tanto é que eu esqueci até de falar aqui que, por exemplo, Tamis, e se os dois sensores estiverem vendo preto, o que acontece? Bom, isso vai depender do desafio do robô que você está fazendo. Pode ser que, por exemplo, no nosso robô do meninas.com, quando ele vê preto, é porque ele está numa encruzilhada. Então ele para e fica esperando com que algum usuário aperte um botão. Então vai depender muito do desafio. Aí, por exemplo, se vocês quiserem, depois eu posso dar uma aula só de Lego, mostrar como a gente fez em Python, programou em Python, e como é que ele segue tudo bonitinho. Beleza? Bom, mas voltando para Python. Python é uma linguagem linda, tanto é que vocês vão olhar para ela e vocês vão ver que ela é muito simples de ser lida. Você olha para ela e ela é mais intuitiva. Ela é mais limpa. E ela é bastante usada. Só que, obviamente, como existem os prós, existe o contra. E um dos problemas do Python é porque ele é uma linguagem muito lenta. Então, ele demora muito para ter uma resposta. Por isso que, por exemplo, em robôs, a gente evita usar o Python. Porque o Python, realmente, ele é mais lento. A resposta do robô fica menos rápida. Ela fica mais lenta. E, por exemplo, em robôs Open, que a gente chama, que é aquele robô que usa Drive, que usa Arduino, que a gente mexe mesmo com madeira, com roda, geralmente a gente usa muito C++, ou C, que é uma linguagem mais rápida. Só que C e C++ também tem seu contra, ou seja, ela é um pouquinho mais complicada. Ela tem mais regrinha que o Python, por exemplo, não tem. E o Python também hoje em dia está sendo muito usado em ciências de dados, Big Data. Então, assim, o Python é uma linguagem muito importante para vocês saberem, principalmente no mercado de trabalho, e ela é maravilhosa. Bom, agora vamos começar a falar realmente da programação de Python. Assim, vamos começar com variável. Vamos fingir que a variável seja essa caixa aí que vocês estão vendo. E dentro dessa caixa, ela pode ter várias coisas dentro, concorda? Como, por exemplo, uma melancia. Só que aí, quando o computador vai olhar essa caixa, que é a variável, ele vai olhar e perguntar, tá, o que tem dentro dessa caixa? Bom, dentro dessa caixa pode ter números ou palavras. Quando o computador abre essa caixa, que abre essa variável e vê, tá, é um número, esse número ele pode ser tanto int, que é inteiro, que quer dizer 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ou um float, que a gente chama de ponto flutuante, que é aqueles números com vírgula, 0.3578, 1,254 e assim por diante. Então, o computador pegou a caixa, abriu a caixa, viu que era um número, pode ser int ou float. Agora, ele também pode ver, quando ele abre a caixa, que seja uma palavra. E se for uma palavra, pode ser tanto char como string. O que seria char? Char seria um caractere, ou seja, seria uma letra. Então, seria A, ou B, ou C. Então, ele abriria a caixa, teria ou A, ou B, ou só C. Agora, se ele abrir a caixa e for uma string, ele vai ver que essa string é um nome inteiro, como, por exemplo, melancia. Então, seria a palavra inteira melancia. Ou uma frase, seria a string. Ok? Tudo bem? Bom, aqui eu vou dar um exemplo mais prático. Então, A é uma caixinha, certo? É a variável A. E dentro dessa caixa, a gente tem um número 3 dentro dela. Então, A recebe 3. A possui dentro dele o 3. B possui dentro dele o 4. E a soma possui dentro dela o A mais o B. Ou seja, o 3 mais o 4. Então, soma tem quanto? 7, não é isso? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o print. Então, vem cá. Pensa comigo. Vocês pensam numa folha de papel. Estão pensando na folha de papel? Agora pensem que eu estou escrevendo nessa folha de papel. Agora vamos fazer a comparação. Peguem essa folha de papel e finjam que ela seja a tela do computador. Então, a folha de papel, a tela do computador.
e eu, que estou ali escrevendo, seja o print na tela do computador. Ou seja, o print, ele vai escrever alguma informação na tela do computador. Então, quando a gente usa o print, é porque a gente quer mostrar na tela alguma informação. Então, eu vou dar este exemplo aqui. A recebe 3, B recebe 4, soma recebe A mais B, e agora eu quero printar na minha tela, eu quero que ele mostre para mim a soma de A mais B é igual soma, que no caso, esse soma aqui seria essa variável, soma, certo? Então aqui ele deve aparecer o quê? 7. Então vamos testar? Rodar aqui o nosso programa e vamos ver se ele vai printar para a gente na tela o que a gente quer, que é soma de A mais B igual a soma. Aí, bom, aí ele printou para mim, a soma de A mais B é igual a soma. Poxa, não era isso que eu queria. Eu queria o quê? Que em vez de soma aparecesse o quê? O 7, a nossa variável. Então, o que acontece nesse caso aqui? Acontece que tudo que está dentro das aspas, dessas aspas que a gente tem, ele vai ser transformado numa string, vai ser transformado em frases, vai ser transformado em palavras. Então, a variável soma foi transformada numa palavra. Então, ela deixou de ser uma variável que tem algo dentro dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar isso, né? Porque a gente quer que apareça o que tem dentro da variável, o conteúdo da variável. Então, como é que a gente faz? A gente fecha essas aspas até onde a gente quer que seja a frase e a gente põe uma vírgula e põe a nossa variável. Então agora vamos rodar. Agora sim, agora ele apareceu 7, porque agora ele apareceu o conteúdo de soma. Ok? Agora vamos para o input. Do inglês, entrada. Agora eu quero, de novo, que vocês venham aqui comigo. Não, mentira, antes disso, eu vou antecipar uma pergunta. Vocês vão virar para mim e falar, tá bom, Tamires, eu quero que outra variável, eu não quero só que apareça essa variável, eu quero que apareça mais de uma variável. O que eu faço? Então, aí você pega, coloca um outro print, por exemplo, a subtração de A menos B é igual e essa outra variável aqui. Aí você vai me perguntar, mas Tamires, eu não posso colocar tudo numa frase só? Então, gente, ó, vem cá, olha aqui no meu olho. Você deixa de ser precoce. Por quê? Essa aula aqui é justamente primeiros passos. Então, a gente quer que vocês aprendam justamente este básico. Então, não inventem por enquanto, tá bom? Eu ainda não vi as perguntas de vocês, mas tentem tirar o mais importante, que é a ideia, ok? Bom, novamente, o input. Vamos lá comigo agora de novo. Vamos pensar. Imagine que vocês vão fazer um login. Sabe, entrar no Google, enfim, no YouTube, onde vocês quiserem. Quando você vai entrar no login, ele geralmente põe lá usuário, senha, e aí eles pedem para você entrar com algum valor externo, alguma informação. Então é isso que o input faz. O input, ele permite com que você digite algo no teclado, o computador pega essa informação e processa. Então ele vai receber o input e digite o primeiro número. Então, o número que eu digitar no meu teclado, ele vai ser salvo na variável A aqui, ok? A mesma coisa em B. Input, digite o segundo número. Então, o número que vocês pegarem aqui, que vocês digitarem no teclado, vai ser colocado na variável B. Vamos testar? Aqui, ó, o input, vamos rodar. Bom, aí, ó, como eu disse, ele vai pedir para que eu entre com algum número. Então, eu vou entrar aqui com o número externo, vou entrar com 10. Aí ele pede de novo, entre com o segundo número. Aí eu vou aqui, ó, vou entrar com 10. Aí, para minha bela surpresa, ele não somou, ele só me mostrou 10, 10. Então a soma de 10 mais 10 é 1010, né? Tá, tamo bem. Aí chega o ponto que a gente vira e fala, ok, a gente tem que lembrar que o robô ele é meio burro, o computador ele não é muito esperto. Então, o que acontece nesse caso? O robô, quando você digita algo no teclado, para o computador, você está digitando uma palavra, na verdade, para ele. Quando você está digitando algo, você está digitando uma palavra. Então, ele não vai encarar o seu 1, o seu 2, o seu 3 como um número que você faz operação. Para ele, é só apenas uma palavra, assim como A. A e 1, para ele, é a mesma coisa. É um char. Então, o que eu tenho que fazer, então, para o nosso computador entender que é um número e que ele tem que multiplicar esse número, então, somar esse número? O que a gente faz?
Lembra lá atrás, quando eu estava falando de variável para vocês, que eu falei sobre um tal de int? Então, que o int é um número inteiro? Então, quando a gente vai colocar o input, a gente tem que dizer para o computador, a gente tem que forçar para o computador, falar assim, ó, isso que eu vou colocar aí no teclado agora é um inteiro, é um número. Então, quando eu digitar algo, vai ser um número. Então, agora eu vou botar para rodar e vamos ver se agora vai funcionar. Bom, colocar o 10 de novo. Colocar o 10 novamente. Aí agora sim, 10 mais 10 dá 20. Porque agora ele entende que o que eu coloquei no teclado é um número que pode fazer qualquer tipo de operação. Agora vamos para o condicional. Lembra novamente que eu falei que o computador é meio burro? Então, a gente tem que falar para ele como que ele deve seguir, para onde é que ele vai. E aí, por isso, a gente usa as condicionais. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo, quando mexe com o computador, lembra de algo como assim, 0, 1, verdadeiro, falso. Então, quando a gente fala de condicional, do que a gente chama de if, else ou se não, é assim, se um lado, ó, pensa aqui, ó, que este lado de cá, se esse lado ele é verdadeiro, necessariamente este outro lado tem que ser falso. Ou seja, se um lado é 1, o outro tem que ser 0. Se nesse caso aqui, se esse lado é falso, necessariamente esse tem que ser verdadeiro. Então, esse aqui seria 0, então esse aqui seria 1. Então, como é que a gente faria essa condição? Então, se estiver chovendo, eu preciso de um guarda-chuva. Agora, se não estiver chovendo, então, se estiver chovendo, eu preciso de guarda-chuva. Se não, eu não preciso levar o guarda-chuva. Então, ele é bem esse, vamos dizer, preto e branco. Se uma coisa acontece, a outra não vai acontecer. Então, quando você vai pensar nessa lógica do if else, você tem que pensar nisso. Aqui eu sei que depois a gente pode filosofar e pensar, mas aí o computador não é assim. A computação é um, é outro. Então, aqui, como eu havia falado para vocês, então o if, que é o se, a gente vai dar para ele uma condição e ele vai executar um comando. E aí o else, que é o senão, vai executar outro comando caso esse if aqui seja falso. Aí vocês devem parar e se perguntar assim, tá, mas e se eu quiser dar mais de uma condição? No Python, a gente tem o que a gente chama de elif, que é a junção do if e do else, né? Aqui ó, é L e F. Bem didático mesmo. Então, esse elif aqui é quando a gente consegue colocar mais de uma condição no nosso problema. Então, vamos, por exemplo, né? Porque esse aqui é um pouco meio confuso mesmo. Aqui, eu vou pedir para o usuário entrar com alguma temperatura, certo? Então, vamos lá. Eu vou entrar, por exemplo, com 45 graus, certo? Aí, a primeira coisa que o programa vai começar a rodar, então ele vai vir aqui, ó. If temperatura é maior que 30, ou seja, ele vai ver temperatura, que é 45, que eu botei, 45 é maior que 30? Se for verdadeiro, ele vai executar o comando print quente demais, estamos no Piauí. Então, quando eu apertar Enter aqui, ele tem que entrar nessa condição e aparecer isso aqui na tela. Então, vamos lá? Aí, ó, aparece na tela. Quente demais, estamos no Piauí. Ou em Brasília também, né? Depende muito ultimamente. Agora, por exemplo, eu vou entrar com um valor que seja menor que 30. 20, por exemplo. Vou colocar 20 aqui. Então, se eu entro com um valor menor que 20, aqui no caso eu venho, ó. 20 é maior que 30? Ele vai falar não. Então, a gente vem pro else. Que então ele tem que printar para mim, estamos no Polo Norte. Então, vamos ver se vai printar isso? Estamos no Polo Norte. Então, o if else é basicamente isso. Se essa primeira entrada aqui for verdadeira, ele roda esse comando. Se essa primeira entrada aqui for falsa, ele vai rodar este comando aqui. Outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olhem aqui para mim. Olhem para mim aqui agora não. Olhem para a tela. Tá vendo que entre o print e essa barra aqui, né, e o if, tem um espacinho? Então, o Python, ele é meio chato. Vocês vão ver que ele é realmente muito chato. Porque isso a gente chama na computação de indentação. Ou seja, este primeiro comando aqui tem que saber qual é o comando, por exemplo, essa primeira condição aqui, tem que saber qual é o comando dele, que é esse comando aqui de baixo. Então, para isso, eu não posso deixar ele na mesma linha. Então, por exemplo, eu não posso deixar o print aqui assim. Porque aí, esse if aqui não vai entender
que este próximo comando aqui está dentro dele. Então, para isso, a gente dá um tab para este if aqui saber que esse print está dentro dele, é um comando dele. E aí, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai dar um exercício para vocês lá na frente, na prática que a gente vai fazer com vocês. Aí, o código de vocês não vão compilar. Aí eu vou virar para vocês e falar, vocês fizeram a indentação certa? Aí vocês vão falar, não, por quê? Vai estar errada a indentação de vocês. Aí eu já tô avisando de agora para vocês prestarem atenção na indentação, tá bom? Não esqueçam da indentação, porque o Python, ele é muito chato. Se você não botar esse tab aqui quando tiver, por exemplo, 2 pontos, você não fizer as linhas certinhas dele, ele vai dar erro. E aí, vocês vão ver que eu vou falar isso de novo no final. E olha, quem errar a indentação de Python vai cair o dedo. Eu tô falando. Então tá. Bom, no Elif eu vou pedir primeiro para vocês observarem a indentação novamente, tá? Deixa eu apagar esse aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo, ó, que o if, o elif e o else, eles têm até um tracinho aqui, ó, do lado deles, porque eles estão na mesma indentação, certo? Eles precisam realmente estar um debaixo do outro, que um intercala com o outro. E o print está com um espacinho, porque esse if, esse print pertence a esse if da frente. Este print pertence ao elif. E este print pertence ao else. Então, por isso, precisa desse espaço, tá? Bom, agora vamos para a parte legal, que é ver o programa rodar. Então, vamos lá. Vou fazer novamente. Bom, eu vou botar um valor acima de 30, tá? Vou botar 45. Aí ele vai começar aqui primeiro. Então, if 45 é maior que 30, é verdadeiro. Então, o que tem que aparecer? Quente demais, estamos no Piauí? Então, vamos lá. Quente demais, estamos no Piauí. Agora, eu vou colocar o número 25. Então, nessa primeira condição, temperatura é maior que 30? Não. Então, ele vai pular para o elif. Aí ele vai ver, 25 é maior que 20? É, verdadeiro. Então, a gente vai printar na tela, ele tem que printar na tela, que a gente chama por aí printar, né? Mas a gente portuguesando os bagulho. Mas aí temperatura ambiente, estamos suave. Vamos ver? Temperatura ambiente, estamos suave. Agora, vamos colocar uma temperatura, por exemplo, 10. Então, de novo, if 10 é maior que 30? Não, então ele não vai printar isso. Aí ele vai vir para o próximo comando. 10 é maior que 20? Também não. Então, ele tem que printar o quê? Estamos no Polo Norte. Ele vai printar, estamos no Polo Norte. Então, o elif fez que a gente tivesse uma margem que maior que 30, estamos no Piauí. Entre 20 e 30, estamos suave, estamos no ambiente. E menores que 20, números menores do que 20, estamos no Polo Norte.